Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre números e suas particularidades. Aqui eu venho falar sobre um terceiro conjunto, conhecido como conjunto dos racionais. São números que têm a ver, olha o símbolo, que vem de quociente, tá bom? De fração, divisão. Agora a gente vai estudar os números que podem ser representados como frações de números inteiros. Eu vou escrever primeiro alguns exemplos e em seguida eu coloco a definição formal, porque a gente precisa se familiarizar com a notação também, é super importante. Então, números que podem ser representados como frações, onde numerador e denominador são números inteiros. Por exemplo, 2/5. Isso aqui é um número racional. 1/8. Isso aqui é um número racional. Menos 9/13. Pode? Tranquilo. Pode, sem problema nenhum. Pode ser positivo, negativo. Tá? Só um detalhe, uma pequena curiosidade. De vez em quando me perguntam isso e eu acho importante salientar. É uma besteira, mas é importante. Menos 9/13, escrever o menos em cima, ou seja, no numerador, é a mesma coisa que escrever também no denominador, ou ainda você pode escrever no meio da fração mesmo. É tudo a mesma coisa, tá? Só aí um adendo aí, que às vezes me perguntam. Bom, zero é racional também. 0/1, 0/2, 0/3, zero sobre qualquer número vai dar zero. Um número inteiro normal, digamos assim, 11. 11 é uma fração? Claro. 11/1, né? Pode ser 22/2, dá 11. Então, tudo isso pode representar o número 11. Números, por exemplo, negativos inteiros. Olha aí. -3, claro que sim. Isso aqui pode ser -6 dividido por 2, dá -3, né? Sem problema nenhum. Decimais exatos, 4,1. Será que isso aqui é um número racional? Pode ser escrito como uma fração? Pode. Isso é a mesma coisa que 41/10, né? Não tem problema nenhum. Pode ser escrito como uma fração. 1,25 é a mesma coisa que 5/4, também uma fração. Dízimas periódicas, não é qualquer dízima, é a periódica, aquela que fica se repetindo. Também, olha, deixa eu só dividir aqui. Por exemplo, 2,333, se repetindo várias vezes o 3. Isso aqui é uma dízima periódica? É. Existe uma fração 7/3. 7 dividido por 3, 2,33333. Às vezes é até mais comum, tá? Ser escrito dessa forma. Bota uma barrinha em cima para indicar que o número fica se repetindo. Isso é chamado de período. Vai ter uma aula específica sobre dízima periódica. Aguarde, vocês vão assistir bem direitinho essa aula, bem detalhada. E eu vou contar uns segredos para resolver, inclusive de uma maneira só. Resolve todo tipo de dízima periódica, vocês vão ver nessa aula. Bom, então aí eu falei dos números racionais de um modo geral. Vou escrever agora da maneira formal. O conjunto dos racionais é representado por todo número x da forma a sobre b. Tal que, onde, tal que, nessa barrinha significa isso, onde o numerador, ou seja, o de cima, o numerador, pertence aos inteiros e esse conectivo e, em matemáticas, é representado por como se fosse um acento circunflexo. E o denominador pertence aos inteiros não nulos. Aí, claro, obviamente não pode colocar o zero no denominador, não existe divisão por zero. Então, isso aqui é um jeito, pode parecer meio complicado, mas é a maneira universal de se representar. Quando você aprende essa linguagem, esse idioma, isso é bem simples. Qualquer número representado por uma fração onde tal que o numerador
pertence aos inteiros e o denominador b pertence aos inteiros não nulos, ou seja, números diferentes de zero no denominador. Essa é a representação dos racionais. Se você observar, você deve ter visto algum número natural aqui dentro. Olha aqui. Natural, natural. Você deve ter visto algum número inteiro. Olha aqui, -3. Quer dizer, todo inteiro é racional? Verdadeiro. Todo natural é racional? Verdadeiro também. Quer dizer, o conjunto dos racionais contém os inteiros. Ele abraça os inteiros. Ele engloba os naturais. Eu poderia fazer uma representação assim. Aqui estaria o conjunto dos racionais, dentro o conjunto dos inteiros, dentro o conjunto dos naturais. Se você quiser saber um símbolo, tem um símbolo de relação de inclusão. Contém, não contém. Isso com o passar das aulas, com o passar do tempo, a gente vai se acostumando com essa parte de notação, de linguagem, tá? É passo a passo. A gente vai se acostumando, já já fica super natural. Racionais contém os inteiros que contém os naturais. Ou, se você quiser falar o contrário do conjunto com menos propriedades para o que tem mais propriedades, naturais estão contidos nos inteiros e os inteiros estão contidos nos racionais. Então, isso aqui é um pouco da definição do conjunto dos racionais. Notem que eu estou falando aos poucos a primeira parte da aula anterior. Essa aula 1, digamos assim, vai ser dividida em várias partes e partes pequenas para que você possa assistir cada parte individualmente e aí ficar mais fácil de aprender, de assimilar, tá bom? Essa também é uma outra abordagem teórica bem simples e a partir de agora a gente vai começar a fazer alguns exercícios e entender propriedades mais aprofundadas sobre os números e suas particularidades, tá bom? Até a próxima.